vem, né? Por isso que nós precisamos realmente gravar. Bom, eu vou começar falando. Eu tinha na semana retrasada preparado um material muito grande. Vamos ver o que dá para a gente falar e, e eu acho que com isso nós vamos adiantar bastante a história, né? Então, o que tem de extremamente importante nesse caso é que foi o caso que o Freud pôde estudar intensamente e fala assim que depois desse caso que ele publicou, ele modificou muito a maneira dele de entender e atender os pacientes, porque foi a situação que consolidou para ele a questão da cena primária. Então, o que é a cena primária, né, que a gente tanto fala, né? É toda a situação da criança e que depois é conservado até mesmo no adulto, diante da ligação do casal parental e a sensação de estar excluído dessa situação. Então, toda a emoção que é sentida em função disso, né? Bom, quem que é essa pessoa que o Freud pôde estudar? Nós vamos ter muitas coisas para falar sobre ele, né? A nacionalidade dele ele veio da Rússia, né? E nós vamos entender por que ele veio da Rússia e chegou até em Viena, né? Qual que foi a trajetória desse tratamento? O nome dele é Sergei Pankanjev. Ele nasceu em 1887 e faleceu em 1979. O Homem dos Lobos é o que se poderia chamar de uma enciclopédia de psicopatologia. Todo o trabalho posterior de Freud parece profundamente influenciado por esse caso. Ele revelou a Freud o fenômeno da cena primária. A história do Homem dos Lobos foi comentada inúmeras vezes por todas as escolas psicanalíticas e pelos mais diversos autores. Também foi pelo próprio paciente. Até esse livro eu tive a oportunidade de ler, que é escrito pelo paciente mesmo, que ele conta, ele redigiu uma autobiografia que analisava o seu próprio caso. E ele mesmo revela a sua verdadeira identidade. A sua análise começou em janeiro de 1910 e terminou em 1914. E tem um detalhe nessa história, onde que eu vi isso? Na Rudinesco, que ela fala que o dia que ele terminou a análise dele com o Freud foi exatamente o dia, e depois eu vou falar porque que isso tem importância, é a data do assassinato em Sarajevo do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o arquiduque da Áustria, e por causa desse assassinato, que foi desencadeada depois da Primeira Guerra Mundial, né? Foi o estupim da guerra. E a guerra trouxe uma consequência muito grande na vida dessa pessoa, né, do Serguei. Ele tornou-se um personagem mítico da psicanálise porque ele era russo e instalou-se em Viena depois da derrota do nazismo. E ele foi sustentado pelo movimento psicanalítico, porque, veja bem, ele vinha de uma família de Odessa, na Rússia, riquíssima. E com a guerra, eles perderam tudo.
E ele ficou grande parte morando em Viena e podendo pagar, podendo ter lá o que ele precisava. Quando ele foi perdendo tudo, o próprio Freud fez uma coleta entre os analistas para poder ajudá-lo financeiramente, e isso foi uma coisa que depois se manteve, sabe? Ele ficou sendo, porque o movimento psicanalítico se sentia devedor da pessoa dele, entende? Então formou aí toda uma situação, mas é uma história complexa, muito cheia de detalhes, né? Oi, Rosa. Oi. Ele, ele nasceu no sul da Rússia, né? Numa rica família da aristocracia rural, e foi criado em Odessa, ao lado de sua irmã Ana, e por 3 governantas e alguns preceptores, que criava assim em casa, né? A instrução toda. A mãe dele era afetada por diversos distúrbios psicossomáticos e ela preocupava-se exclusivamente com a sua saúde. Não sei se vocês notaram que, na verdade, todos os casos que nós fomos vendo, fala muito isso, né? Assim, de pessoas muito voltadas para si mesmas, né? E ela levava uma vida muito assim em casa, muito preocupada, né? E o pai levava a vida de um político ativo, conhecido por suas opiniões liberais. Os membros da família de ambos os lados, tanto do pai como da mãe, assemelhavam-se a personagens de um dos romances de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazovski, que é um romance cheio de tragédias, de coisas muito fortes, né? O tio Pedro, primeiro irmão do pai, sofria de paranoia e foi tratado, mas passou a fugir do contato humano, viveu como um selvagem em meio aos animais e terminou sua vida num hospital psiquiátrico. O tio Nicolau, eu trouxe essas coisas para dar o clima da situação, né, da vivência dele. O tio Nicolau, o segundo irmão do pai, quis raptar a noiva de um de seus filhos e casar com ela à força. Um primo, filho da irmã da mãe, foi internado em um manicômio de Praga, também ele afetado por uma forma de delírio de perseguição. Aos 10 anos de idade, o pequeno Serguei apresentou os primeiros sinais de uma neurose grave. Em 1905, a sua irmã Ana suicidou-se e 2 anos depois foi a vez de seu pai tirar a própria vida. Então, olha que coisa trágica que eu estou falando, né? Que história difícil. Nessa época, Serguei frequentava o ginásio, conheceu uma mulher do povo, com quem contraiu gonorreia. Mergulhou então em acessos frequentes de depressão, que em pouco tempo de sanatório para hospícios e clínicas de repouso, termas medicinais, levaram-no a se transformar num doente ideal para os estudos psiquiátricos de fim de século. Ele recebeu o diagnóstico de psicose maníaco-depressiva. Num sanatório que ele ficou internado, ele apaixonou-se por uma enfermeira um pouco mais velha que ele um pouco mais velha que ele e mãe de uma garotinha que se chamava Elsie. Ele iniciou entre eles um relacionamento passional ao qual se opunham sua família, pois a moça era plebeia e seu psiquiatra, convencido de que a sexualidade era o pior dos remédios no caso de ser gay.
Depois de romper e retomar essa ligação, Serguei voltou a Odessa, onde se tratou com um jovem médico que logo decidiu conduzi-lo a Viena para um tratamento com Freud. Quer dizer, foi o próprio médico dele, da Rússia, que sugeriu que ele fosse para Viena se tratar com o Freud. Aí a análise começou. Em vez de proibir o Homem dos Lobos de ver Teresa, que era a enfermeira que ele se apaixonou, Freud simplesmente pediu que ele esperasse o fim do tratamento. Então, o Freud, né, ele tinha essa técnica de pedir aos pacientes que durante o tratamento, que antes durava muito menos do que dura hoje, ele pedia para a pessoa não tomar nenhuma decisão importante, né? Que é casar, mudar de emprego, mudar de cidade e tal. Ele pedia para esperar e geralmente o tratamento durava alguns meses, um ano, né? Ele não se opôs ao casamento. Teresa, disse ele, é o impulso para a mulher que ser gay tem, né? O impulso para a vida. Numa carta a Ferenc, em fevereiro de 1910, Freud assinalou a violência das manifestações transferenciais de seu paciente. Aos 6 anos de idade, o primeiro sintoma manifesto consistiu em injúrias blasfematórias contra Deus. Ele chamava Deus de porco, cachorro. Quando via 3 punhados de cocô na rua, sentia-se mal por causa que ele pensava na Santíssima Trindade, né? E procurava ansiosamente um quarto punhado para destruir a evocação. Aqui, ó, é uma coisa que nós já estudamos, que era o mecanismo de defesa de uma tentativa de anular o que ele pensou. Lembra que nós falamos desse mecanismo? Você faz alguma coisa na tentativa de tornar inócuo aquele pensamento violento que você teve. Com Freud, pela primeira vez, ele teve a impressão de ter sido escutado e não mais tratado como um doente mental. Acima de tudo, manteve com Freud relações quase amistosas e acabou por venerá-lo no fim do tratamento. E Freud tinha muita simpatia por ele. Serguei encontrou-se com Teresa e eles então resolveram se casar. E ele se casou em Odessa em 1914, foi o ano que ele estava terminando a análise com Freud. Ele se sentiu curado e frisou que a análise lhe permitia tocar a vida para frente. 2 semanas após a suspensão do tratamento, em 1914, a Áustria entrou em guerra com a Rússia. E Freud teve então a fantasia que seu filho mais velho, Martin Freud, que acabara de ser convocado para o fronte, poderia tombar sob as balas de seu ex-paciente. Então, veja que situação, né? Os dois terminaram a análise e os países de ambos entraram em guerra. Os 2 filhos do Freud foram para o fronte, né? Foi nesse estado de espírito e em meio à tormenta da guerra que em 2 meses, de outubro a novembro de 1914, ele redigiu a história do caso sem jamais utilizar a denominação Homem dos Lobos. Eu queria falar isso para vocês, porque vocês viram, nós falamos Homem dos Lobos e muitas pessoas colocaram, mas não tem esse nome, não tem esse nome, porque o Freud não foi ele que denominou assim. Ele fala história de uma análise infantil.
Homem dos Lobos foi a segunda analista que ele teve. O relato foi publicado em 1918, sob o título História de uma Neurose Infantil. Freud se entregou para escrever a história do Homem dos Lobos a um verdadeiro trabalho de criação romanesca, a ponto de inventar, por meio de interpretações, acontecimentos que talvez nunca houvessem realmente tido lugar, centrando-se todo o relato da infância do paciente e girando toda a reconstrução de sua vida em torno de sua sexualidade. Essas coisas que o Freud colocou de interpretações tal tinham também o sentido de mascarar um pouco a verdadeira identidade dele. Sabe, a gente quando apresenta as situações hoje a gente muda algumas coisas, né? Põe alguma coisa às vezes meio romanceada, tal, justamente para cuidar desse aspecto de uma possível identificação. Bom, na infância ele teve uma governanta inglesa, Miss Owen, e a criada Gruxa. Segundo Freud, que se apoiava nas lembranças de ser gay, esse fora objeto de uma tentativa de sedução aos 3 anos de idade por parte de sua irmã Ana. Depois ele se exibiu para diante da Nânia, né, que é a babá, que o repreendera. Mais ou menos aos 10 anos, por sua vez, ele quisera seduzir sua irmã, que o havia repelido também. Posteriormente, preferira escolher mulheres de situação inferior à sua, afastando-se de todos os diagnósticos de melancolia e psicose formulados por outros médicos antes dele. Freud viu nesse caso uma histeria de angústia, com fobia aos animais, que depois se transformou em uma neurose obsessiva ou numa neurose infantil, de onde surgiu o título do próprio texto. Hoje, quando fala para a gente aqui que tinha o diagnóstico de neurose obsessiva, vem uma porção de pensamentos na cabeça, não vem? Conforme a gente estudou, né, no Homem dos Ratos, e foi interpretando um sonho que Sergei tivera aos 4 anos de idade e que fora contado e desenhado por ele durante a análise que Freud reconstruiu a origem da neurose infantil. Eu vou contar o sonho que se tornou o sonho, acho que mais famoso na psicanálise, né? Então ele falou assim: sonhei, disse ele, que era noite e eu estava deitado na minha cama. Eu sabia que era inverno. De repente, a janela se abriu sozinha e, com enorme susto, vi que havia uns lobos sentados na grande nogueira em frente à janela. Vocês já viram o desenho, né? Acho que todo mundo viu. Eram uns 6 ou 7. Os lobos eram inteiramente brancos e mais pareciam raposas ou cães pastores, pois suas caudas eram compridas como as das raposas, e eles tinham orelhas em pé como os cães quando prestam atenção a alguma coisa. Com grande medo, obviamente, de ser devorado pelos lobos, gritei e acordei. O sonho é isso. Quer dizer, na verdade, vocês vão pensar bem tudo que o Freud fez a partir desse sonho. Ele contou isso para o Freud, né? Eu sonhei que era inverno, era noite, a janela se abriu
e ele viu na árvore 6 ou 7 lobos, que eram brancos e tinha a cauda comprida e a orelha em pé, tal, tal. O relato é esse. E o que aconteceu a partir disso? A partir desse sonho e de diversas lembranças do paciente a respeito de sua sexualidade infantil, Freud inventou com detalhes uma estarrecedora cena primária que se tornaria célebre nos anais da psicanálise e que seria muitas vezes comentada. Numa tarde quente de verão, quer dizer, não era inverno, o pequeno Serguei, então com 18 meses de idade e sofrendo de malária, ele dormia no quarto de seus pais, para onde também eles se retiraram, parcialmente despidos, a fim de tirar uma sesta. Às 5 horas da tarde, provavelmente no auge da febre, Serguei acordou e, com a atenção fixa, observou seus pais trajados com roupas de baixo brancas, ajoelhados sobre lençóis também brancos e tendo uma relação sexual. Os pais eram jovens, né? Tinham um nenê pequeno. O bebê habitualmente passivo teve um movimento intestinal repentino e começou a chorar, interrompendo assim o jovem casal. Aqui tem uma definição, uma repetição, eu vou fazer do que é a cena primária. Ela designa a relação sexual entre os pais, tal como pode ser vista ou fantasiada pela criança, que a interpreta como um ato de violência. Vamos prestar atenção nisso. Quando a criança está no quarto e ela participa, a criança entende que aquilo é uma coisa violenta, né? Ou mesmo de estupro por parte do pai contra a mãe. A mais extraordinária cena primária da história da psicanálise foi descrita por Freud a propósito do Homem dos Lobos. Na guerra, a vida de Serguei entrou em uma tormenta e se modificou por completo até a primavera de 1918. Até essa data, ele morou em Odessa, dividido entre sua mãe e Teresa, porque ambas não se davam bem. Ele retomou seus estudos e recebeu seu diploma de advogado. Pouco depois, Teresa foi obrigada a sair da Rússia para ir ao encontro da filha, a única filha que ela tinha, que morreu em Viena, onde Serguei foi juntar-se à mulher. A Revolução de Outubro havia arruinado o Homem dos Lobos, arruinado financeiramente, e o ex-aristocrata transformou-se em outro homem, um imigrante pobre e sem recursos, obrigado a aceitar um emprego em uma companhia de seguros, no qual permaneceria até aposentar-se. As mudanças ocorridas em sua vida mergulharam-no numa nova depressão que o obrigou a retornar a Freud. Esse o acolheu de bom grado, presenteou-o com o texto de seu caso, que acabara de publicar, e em seguida tomou-o novamente em análise de novembro de 1919 a fevereiro de 1920. Segundo ele, essa pós-análise serviu para liquidar um resto de transferência não analisado e, finalmente, curar o paciente.
o Freud fala assim: por causa de sua situação financeira precária, Freud o ajudou, coletando dinheiro para ele no círculo de seus discípulos vienenses. A eclosão da Segunda Guerra transformou mais uma vez a triste vida de Serguei. Em 1938, dias depois da entrada dos nazistas em Viena, ele encontrou sua mulher morta no apartamento do casal, pois ela havia suicidado-se. A partir de 1945 e por todo o resto de sua vida, o Homem dos Lobos, ainda e sempre melancólico, foi auxiliado pelo movimento psicanalítico. Ele morreu em Viena em 1979. Faz uns 40 anos, né, que ele faleceu. Bom, então era isso, né, que preparei isso como introdução, né? É como eu disse para vocês, a importância desse estudo que a gente começa hoje, assim, começa hoje juntos, né? Assim, muitos de vocês já devem ter lido, tal, mas a gente vai fazer essas leituras semanais e discutir aqui nessa questão como que é intenso a criança diante do casal parental. Quanta emoção que provoca. Foi isso que o Freud pôde nos brindar, né, com essa ideia. Quando alguém como ele escreve, né, e, e evidencia essa situação, a gente passa a ver isso cotidianamente, por exemplo, com as crianças da nossa família, né? A criança pequena, às vezes vê o pai e a mãe juntos, assim, perto, sai, sai, né? Dá muita angústia, né? Heloísa. Oi, Cibele, boa noite. Mariana. Boa noite, gente. A gente entra e não ativa, né, o microfone, não dá para se cumprimentar direito, né? Qual foi a transformação da Primeira Guerra que você falou da vida dele? Eu acho que eu perdi. Então, foi uma questão, assim, ele começou, eu tenho um livro que é bem interessante, não sei se vocês gostam desse tipo de leitura, foi escrito pela uma governanta que o Freud teve, Paula Fitchel, né? E chama Dia a Dia com a Família Freud. Ela foi uma pessoa que trabalhou com eles, acho que mais de 40 anos. Tal é que quando eles foram embora para Londres, ela foi junto, né? E ela escreveu esse livro, que ela conta muita coisa do dia a dia com a família Freud, e ela conta muito da rotina no consultório dele. Então, tinha alguns pacientes assim conhecidos, né? Ela fala muito da Marie Bonaparte. A parte que ela fala do Serguei, ela conta que ele era uma pessoa fascinante, né? Um homem
educadíssimo, ele era da CIA russa. Então, um homem rico, ilustrado, muito educado. Então, uma situação muito privilegiada. O que aconteceu entre as guerras foi a mudança absoluta que teve no país e ele empobreceu completamente. Então, ele chegou em Viena a primeira vez, assim, meio badalado, simpático, uma pessoa, tal, 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 e os acontecimentos foram é, empobrecendo a vida dele em vários sentidos, né? Todas essas questões, essas perdas. Olha, presta atenção, a irmã suicidou-se, o pai e a mulher dele. Quem que tem cabeça para aguentar isso? E ele ficou assim como, aqui a Rudinesco chama como um personagem místico, né, da psicanálise. Mas, na verdade, uma vida muito triste, né? Acho que deixa até a gente meio mudo isso, É, porque é muita coisa para uma pessoa só, né? é, é, é. E assim, por exemplo, né, a gente sabe é, a literatura russa, ela é uma das mais belas, né? Todos os autores que a gente tem, né? E você vê como que a literatura retrata mesmo a realidade, né? Porque contando essa história, não parece mesmo que a gente está falando de um romance ou do Tolstói, ou do Dostoiévski, né? de Gorky, qualquer um deles. O clima é pesado, é trágico, né? A vida deles é trágica. A leitura, né, Sibeli? Boa noite, gente. Mas a leitura é gostosa, é uma leitura boa, é um texto bom de entendimento, É, né? Apesar de ser trágico, porque é muito triste a vida. é. É Mas maravilhoso. aprofunda muito a alma humana. Sibeli, os filhos do Freud, ele teve 2 filhos homens e os 2 morreram na guerra? Não, eles não morreram na guerra. Não morreram? Não morreram, é. Ele, Ele, ele ele tinha... perdeu uma filha, né? Sophie, E mas depois o neto, né? o filho dela, Ah, né? Mas ele perdeu, acho que em uma das pandemias, sabe? Não sei se era a peste negra, né? Não foi da febre espanhola, Febre, a gripe espanhola, né? é, a gripe espanhola. É. E é um neto que ele era muito apegado, né? Ele se tornou melancólico por esse neto, né? Ele fala muito disso, da melancolia através do neto. Porque ele perdendo a filha, ele se apegou muito, né, ao neto, que era filho dela. A gente estava falando, né, de literatura. Tem um pequeno livro do Leon Tolstói, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, talvez sim, que se chama A Morte de Ivan Illich. E é um livro, ele é fininho, sabe? É um livro fininho. E que, assim, vocês devem ler. Devem ler. Sabe, assim, por que que eu falo isso para vocês? Porque a gente está sempre perto do sofrimento, né? Então, nesse livro, o Tolstói descreve Ivan Illich, ele teve um diagnóstico de câncer, ele era moço.
E ele descreve a reação da família dele na doença, né? Eles negaram, eles continuaram a vida e ele ficava sozinho, ele ia morrer. E a única pessoa que entendeu ele foi um empregado. Então ele tinha muitas dores na perna e esse empregado não falava nada. Ele apenas sentava assim na cama dele, punha as pernas dele aqui no ombro e ele ficava fazendo massagem na perna dele, né? E aliviava as dores que ele sentia, mas ele não falava nada. Mas ele fala que foi a pessoa que entendia o que ele vivia. É muito bom, sabe? Que às vezes a gente não precisa falar muito, né, para entender. Boa noite. Agora eu vou falar boa noite. É. Antes eu só fiz assim. É. Então, Cibele, eu queria compartilhar com vocês. Eu não estou muito legal hoje, estou meio triste. Recebi uma notícia muito ruim ontem. Uma amiga minha, psicóloga, 50 anos, se suicidou. Deixou 2 filhas, uma adotiva e uma outra. Nossa, tá difícil, porque a gente era assim, como irmãs mesmo, né? E até nosso aniversário no mesmo dia. Tá sendo muito difícil. O que aconteceu, Heloísa? O que você acha que aconteceu? Se você percebeu alguma coisa ou não? Então, ela fazia assim um tempinho que a gente não se via pessoalmente, mas a gente estava sempre conversando. Inclusive, o mês passado eu encaminhei um caso para ela, porque como ela mora em Curitiba, então tinha uma pessoa de lá que estava precisando de psicólogo. E daí eu encaminhei para ela, e ela me passou o endereço que ela tinha mudado a clínica e tudo, né? Mas o marido dela disse que ela se enforcou no box do banheiro. Eu não entendi como se enforcar num box de banheiro, até agora eu não consegui entender. Eu já vi situação assim. A pessoa pegou um lençol. E ela tinha um problema de sonambulismo, sabe? E ela, de vez em quando, quase todas as noites, ela levanta e sai circulando pela casa, né? E o marido pensa e gostaria até que isso fosse verdade, né? Que numa crise dessa de sonambulismo ela acabou se enforcando e daí acordou e não conseguiu se soltar. Ele quer acreditar que foi isso. Porque eles tinham se separado e ela... só que eles se separaram, mas eles continuaram juntos. Separou por causa de um problema de bebida que ele tinha e tal, mas daí ele começou a fazer tratamento e tal, e ficaram assim mais juntos. Foram viajar, foram até para Portugal, eles fizeram uma viagem internacional, inclusive, ano passado, e estavam marcando um novo casamento e uma outra viagem para o exterior o ano que vem. Então, ela foi de domingo para segunda que ela cometeu suicídio, e na sexta-feira passada ela postou uma foto com a família num restaurante, super feliz, indicando o restaurante para as pessoas, que o lugar é maravilhoso, tal. Ela estava, assim, aparentemente super bem. Então, você veja, né? Você conta uma coisa assim,
tem situações que elas são mais explicadas e às vezes até, de certa maneira, esperadas. Essa que você está contando foi uma surpresa. Foi. Para todo Ela mundo. estava cheia de planos, né? É. É. Eu queria colocar uma questão que é assim, que eu ouvi de uma pessoa essa semana, Uhum. anteontem. Ela me falou, né? Eu estava conversando sobre essa questão, né, de ideação suicida, e o que ela me disse foi o seguinte, de que às vezes a gente está tão deprimido que a gente finge. Quem tem uma situação como essa é um fingidor. Assim, eu estou colocando essa questão para a gente, assim, talvez não vai ser possível saber o que aconteceu com essa pessoa, né? Mas, assim, para a gente captar esses elementos, muitas vezes a pessoa ela faz arranjos incríveis para não mostrar para o outro aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo ou que ela está imaginando. Né? Então, quando você, né, traz essa situação, Heloísa, eu me lembrei, veio muito intenso, né? Essa situação dessa pessoa, que é uma situação que, assim, que a gente está bastante de olho, porque é bem preocupante. Né? Tem toda também uma história de vida difícil e uma série de coisas que são sobrecarga, né? Para ter que dar conta. Então, às vezes, o que parecia estar tudo ok, na verdade, para ela, né? Eu acredito que você tenha razão, viu, Rosa? Porque ela teve uma vida muito difícil. Ela era muito obesa, ela fez uma bariátrica, depois ela teve câncer nas trompas, ela perdeu, acho que umas 3 filhos, depois ela conseguiu, aí ela adotou uma criança, ela engravidou de uma outra que teve síndrome de Edward. Essa criança viveu 2 anos e meio, acho, 2 anos e alguns meses. Aí, depois dessa criança, ela teve a Duda, que é uma menina, hoje ela está, a Duda, acho que está com 15 anos. Eu acompanhei tudo. Na verdade, eu fui madrinha de casamento dela, né? Família, a gente é muito, muito ligado. Então, ela sofreu muito. Então, mesmo sendo psicóloga, porque não tem nada a ver, né? Eu não sei como que ela, se ela estava fazendo terapia, se ela não estava, essa parte eu não sei. Mas ela teve uma vida muito difícil. Então, mas a situação que a Heloísa traz, ela é muito complexa, né? Eu tenho a impressão também que a gente está falando assim, porque o caso que nós estamos começando a ver, a gente fala que o clima que tinha em volta era de melancolia, né? E com várias situações suicidas, tal. Agora, como é fácil, eu falo, quando uma pessoa chega para você e pede ajuda. Você me ajuda? A gente vai falar, claro que eu ajudo, né? Então, aí tudo bem. Agora, e como é a situação que a pessoa não só não pede ajuda, como isso que a Rosa falou, a pessoa ainda dá a entender que existe uma outra realidade, né? E é claro, Heloísa, que uma coisa que deve estar fazendo você sofrer é de você, é a sua amiga, ser madrinha de casamento, viveu. Como que eu não percebi? Entende? Então fica uma coisa muito ruim, né? Mas a pessoa dá um jeito de ninguém perceber para ela poder fazer. Uhum. É verdade, viu, Cibele? Ninguém percebeu.
Ninguém. Tanto que o marido está apostando que pode ser uma Sonambulismo. crise de sonambulismo. né? É difícil, né? Porque eu não sei se no sonambulismo a pessoa tem a força, ela está dormindo, se ela tem a força que precisa para É. fazer isso. Meu filho é sonâmbulo, mas eu acho que não é assim, não. Eu acho que não. Acho que não tem, não. Não sei. Cada caso é um caso, né? Então tem coisas Eu fico pensando assim, o quanto que é difícil a gente lidar com a situação do suicídio, né? Do ponto de vista assim de o que não pôde ser percebido ou o que poderia ter sido feito, né? Até um se questionar assim, uma certa culpa de uma forma, né? Porque a família fica muito Meu intensa. netinho. Uhum. Que a família fica, né, muito intensa e na questão do que podia ter sido feito, ou o que podia ter sido percebido. Tem uma questão social, né? Quando a gente, hoje por coincidência eu assisti uma vídeo sobre isso, sobre suicídio e estava falando disso assim, né? Dessas dificuldades todas das pessoas que ficam em relação ao outro que foi, né? Situações, às vezes, de raiva também, de coisas que não são faladas, porque o tema é difícil de falar na família e poder conversar sobre o outro que tentou suicídio, que fez, né, que cometeu suicídio, e o reflexo disso na família toda é bem tumultuado, né? Bem tumultuado. Eu sinto isso, né? Tenho um primo que já tentou suicídio 2 vezes. Recentemente foi a 2ª vez. Meu pai que encontrou ele na primeira, né? E é sempre uma sensação assim muito difícil de insistência com tratamento e tal, e que tem hora que a gente fica assim, uma hora com raiva, porque parece que a pessoa não consegue avançar em nada, né? Outra hora com dó, com culpa, com preocupação, é bem intenso mesmo. Sabe, enquanto estava falando, né? Eu estava pensando assim, interessante o rumo que a nossa conversa tomou. A gente está falando sobre suicídio, né? Talvez simbolizando as situações que a gente se sente muito impotente, às vezes muito decepcionado por não ter conseguido virar o rumo das coisas, né? Porque, na verdade, a gente tem um método que aprendeu, que funciona, e a gente quer colocar em prática e ter resultado, né? Num certo sentido, por exemplo, Homem dos Lobos, o Freud dizia que houve uma evolução muito boa, mas não foi bem assim. Ele procurou mais 2 análises depois e a melancolia muito forte. Ele não cometeu suicídio, mas aquela situação que fica desafiante para nós, que a gente não consegue chegar e realmente reverter, né? Assim, e o ápice disso é o suicídio, né? Quando
O Bion descreve essa angústia muito bem naquele artigo dele que se chama Evidência, né? Ele conta, não sei se já tiveram oportunidade de ler, mas ele conta do atendimento a um adolescente, um jovem rapaz, que ele saiu da sessão, foi para casa, ligou o gás e se matou, né? E ele ironicamente fala assim, a sessão foi muito boa, mas ele chegou em casa e se matou, né? Querendo dizer, o que adianta a sessão muito boa, né? Às vezes a gente está muito contente, pensando que as coisas estão indo muito bem e tal, e aparece uma coisa dessa, esse susto que a Heloísa levou, né? Mas parece até que foi um desenvolvimento bom mesmo que o Homem dos Lobos teve, né? Porque tinha tudo para ele fazer uma tentativa de suicídio também, né? Eu penso assim que tinha muitos motivos para que ele seguisse o mesmo caminho, né? Da irmã, do pai, da esposa, né? E conseguiu não chegar nisso, né? Continuou melancólico, teve muito tratamento, mas aquilo que você disse que ele conseguiu seguir a vida para viver, né? De uma certa forma, ele conseguiu mesmo seguir a vida até o final dela, quando morreu, porque tinha que morrer mesmo, né? Eu tenho a impressão que quando fala que ele foi sustentado pelo movimento psicanalítico, não está falando só que ele foi sustentado financeiramente, entende? Ele foi sustentado no sentido de que ele fazia parte, ele era alguém, ele era contido ali, né? Eu lendo, né, e você comentando agora, eu fico pensando o quanto essa dor é grande, né? Essa questão, como é doído, né? E aguentar tudo isso, né? Eu acho que a psicanálise deu esse sustento mesmo para ele conseguir, pelo menos, sobreviver, né? E aí eu fico pensando nessa coisa assim, como é difícil, né? Hoje, né? Até quando a gente conversa às vezes com os pais, pedir tanto para tirar da cama, né? Para não deixar o filho dentro do quarto, quanto isso pode, né? Né? Oh, meu Deus. Fazer com que ocorra, né, um desenvolvimento de um sofrimento emocional, né? Sim, sim. E a gente fala muito, né, de uma colocação do Winnicott, né, nessa questão dos adolescentes ficarem trancados dentro do quarto. Então, o Winnicott fala assim, que a pior coisa que tem é você se esconder e ninguém te procurar, né? É verdade. Né? Porque os adolescentes se escondem, sim, mas até que ponto que é para ficar sozinha, para se isolar, ou para alguém se dar conta que tem que ir atrás, né? E assim, o que vocês comentariam comigo sobre essa questão? Assim, nós estamos começando o caso, tem muitos outros detalhes que nós vamos vendo ao longo das semanas. Como que é assim, dá uma importância tão grande para um sonho como esse? E o que o Freud pôde deduzir a partir disso, né? Essa questão da criança perto do casal, e daí foi se revelando quanta emoção tem nisso, né?
de tudo que a criança participa, né, estando perto. A sensação de exclusão, né? De uma certa forma, funciona para algumas pessoas como uma aceitação. Eu não faço parte disso, isso é deles, então eu vou procurar para mim as minhas coisas na vida, né? Isso também pode ser uma solução. Ou aquele que fica preso a isso, né? Não consegue se desprender, passa a vida assim, enredado com pai e mãe, né? Sibeli, eu vejo que o caso do Freud, que ele falou em como eu falo assim, 1800 e pouquinho, que ele escreve todas essas coisas, né? 1900 e início de 1900, que está muito evidente hoje, porque a gente percebe em nossos pacientes que têm essa neurose obsessiva a cena primária. Descreve para nós a cena primária, né? Eu tenho uma paciente que eu acho que falo sempre dela, porque ela me trouxe hoje, e ela está emaranhada entre esses pais, ela não consegue ter a vida própria, ela não se enxerga dentro como vida, como viva, vida e viva. Ela só enxerga uma apatia completa em relação a esses pais. Sabe, não tem força de vida, parece que ela vive na pulsão de morte. E como prejudica essa criança, que hoje ela tem 21 anos, porque ela não consegue sair desse emaranhado. É muito claro, é evidente. Ela falou disso para mim hoje. Tudo que eu li aqui, eu quase engoli o livro do Freud hoje, assim, do Homem dos Lobos, porque é o que a minha paciente falou. Então, é muito claro, é muito evidente o que ele fala, sabe? Então, assim, e a gente acaba gostando porque ele fala o que realmente está acontecendo hoje, no século XXI, no ano 2020, né? Então, tem tudo a ver. Então, assim, por exemplo, como ajuda nosso trabalho a gente saber, porque daí para ele foi ficando que os conflitos neuróticos, eles estão realmente colocados na situação triangular, pai, mãe, filho, né? E todo o relacionamento nesse sentido, às vezes a competição com o pai, a sedução com a mãe, para ver se separa o casal, e aí vai, tem um monte de coisa para a gente conversar, né? Mas é desse núcleo que muita coisa vai surgir, né? E ele tendo evidenciado isso para nós, a gente vai trabalhar já com uma possibilidade de observar melhor as coisas, né? Eu tenho dúvida se às vezes não causa até assim um atraso de desenvolvimento cognitivo de uma certa forma, sabe? Que parece que às vezes a criança não vai para frente, não desenvolve, né? Parece que esse estar no meio dos pais, assim, eu atendi muito tempo um menino, um bom tempo um menino, e me parecia muito isso, assim, sabe? Que ele não... Era muito difícil essa relação com os pais, né? Parecia que comprometia até a cognição dele um pouco, sabe? Com certeza, Cláudia, com certeza. Assim, quantas situações que tem com criança que você suspeita de algum problema cognitivo e muitas vezes tem uma questão emocional que prejudica o desenvolvimento, né? Que às vezes fala, parece que a pessoa faz análise e ela fica mais inteligente, né? Não, não é isso, é que a inibição, né? E para ir formando sintomas, ela vai sendo desfeita, então libera energia. Mais energia para poder pensar, para poder conhecer e para poder se interessar.
Às vezes a criança não pode se interessar porque ela não está livre para poder ter as respostas, para poder aprender, né? E uma outra coisa que eu via bastante, né, tanto isso, quanto de sentir que a criança estava num prejuízo cognitivo, quanto depois de bastante tempo, questões ligadas com ansiedade, de insegurança muito intensa e ansiedade muito intensa, de dar a sensação de dar crise de síndrome do pânico, por exemplo, né, síndrome do pânico, assim. Eles falam como síndrome do pânico, né? Não como síndrome do pânico, mas falta de ar, taquicardia, tudo aquilo numa condição de já na adolescência, né? Começo de adolescência, 12, 13 anos, né? Isso também é uma coisa que me chama a atenção. Em alguns casos, parece que parte mais para esse atraso, parece dar um atraso cognitivo, em outros, não sei se é porque já estão um pouco mais velhos também, aparece mais essa questão da ansiedade, da insegurança, muito intenso, né? E, por exemplo, você fala assim, né? A gente lembra da história do pequeno Hans, né? Assim, o que que a ansiedade fez, como que aparece uma fobia, né? E como a pessoa fica impedida de sair de casa, né? E como que está ali na situação triangular. É que eu acho que a questão é que, assim, às vezes descobrir, ter interesse, saber, é perigoso. Exato, Então, quando Rose. você inibe, você bloqueia algo, então isso, como a questão do desenvolvimento é alguma coisa que é tudo junto, né? Então, uma etapa juntando com a outra, então aí aparecem as questões relacionadas com a aprendizagem, no geral. Mas, na verdade, o que está, né, brecando é uma outra situação, né? Como que a criança está livre para poder perguntar, né? Para poder querer saber, né? Porque naturalmente as questões vêm, né? Então eu estava lembrando de situação dentro da normalidade, né? Então as perguntas e os questionamentos que as crianças fazem, né? Então o meu netinho mais novo tem 1 mês e pouquinho, e aí a minha neta que vai fazer 4, eles iam sair. E aí ela pega e vira para a mãe e fala assim, mas ele vai ficar com quem? Assim, Era né? certeza que ele não ia. Para ele, né? Então, assim, para ela, então, assim, está fora, É. né? Então, pensando, né, mais um nessa relação. E para a criança viver isso também na relação com os pais é um pulinho, né? E você vê o irmãozinho que apareceu, é porque o papai e a mamãe ficaram juntos, né? Sim. Então, a importância de conversar dessas coisas, né? de ir localizando, adequando a linguagem, né? Para que isso possa ir, né, se organizando de um jeito diferente. Agora, para isso, os pais também precisam ter essas questões mais livres, né? Se isso é alguma coisa que tem algumas questões, entraves e fixações entre eles, ou para cada um deles, então daí que o trabalho que a gente vai ter com a criança passa primeiro por esse movimento, né? De trabalhar que esses pais tenham também esse suporte, porque senão muitas vezes não adianta a gente dizer, olha, faz assim, assim é melhor, né? É importante tirar, né, do quarto. A gente sabe que muitas vezes os pais não conseguem,
porque isso passa por lugares que é de nível inconsciente, é alguma coisa que está para além daquilo que eles conseguem compreender. Né? Quer dizer, talvez uma coisa importante é colocar os pais em contato com essas ideias e o que vai ser feito ou não vai ser feito vem a partir daí. Mas uma elaboração deles, né? Sim, Porque muitas vezes muitas coisas não tem um certo e um errado. Tem, assim, o que é possível a pessoa fazer, né? O que ela acredita, né? Às vezes, né, a gente vai dar alguma supervisão para as pessoas que às vezes estão começando. Ah, eu não sei se o que eu fiz está certo. Mas não tem isso, né? Você fez o que você está acreditando, você fez de acordo com o que você acha. Isso tem importância, né? Uhum. E cada um vai fazendo à medida que vê a situação de uma determinada forma, né? Claro que quanto mais ideias a gente tiver, a gente pode pensar melhor, né? Porque quando a gente fala da linguagem, né, a linguagem do consciente e a linguagem do inconsciente. Então, quando a gente coloca alguma coisa, uma estratégia, né, que a família solicita, e se a gente faz uma colocação e aquilo não flui, É. dá essa indicação para nós que a gente tem que buscar outros caminhos para poder auxiliar, né? Que essas pessoas possam ter encontrar o jeito para sair desse emaranhado, né? Ao qual eles estão, né, submetidos, né? Os emaranhados, eles têm bastante, né? Então, quanto mais ideias, dá para pensar melhor, né? Até porque, por exemplo, juntando com essa questão de suicídio, né? Quando a gente fala, né, do viver, sobreviver, que são coisas um pouco diferentes, né? Tem o sobreviver no sentido biológico, né? Mas o que é a condição de vida, né? E qual que é o conceito que tem para aquela pessoa, para aquela família, né? Porque a gente tem, às vezes, situações que a pessoa fala para a gente, assim, olha, mas essa condição, para mim, isso não é vida. O que é realmente a qualidade de vida, né? A gente sempre tenta, vai tentar fazer com que a pessoa continue e encontre algo, mas... Né? E nem estou falando de situação dentro do modelo médico, né, de situação terminal, no sentido de ter alguma patologia. Eu falo de condição mental mesmo, de aguentar nível Enfrentar de a vida, né? Enfrentamento da vida. É. Então, eu acho que hoje a gente pôde fazer uma introdução assim boa, e eu vi que vocês perceberam bem do que se trata esse caso, né? Então, quanto aproveitamento que pode ter nas situações atuais, né? Vocês falaram muito assim dos pais com a criança, é disso que trata essa situação, né? Então, eu vou falar para vocês o que a gente vai ver a semana que vem. Aí vamos ver a sedução e suas consequências imediatas, o sonho e a cena primária. Né? Depois, se vocês quiserem, eu mando escrito até onde nós vamos. Mas eu estou vendo aqui,
Depois, se for necessário, a gente faz mais um encontro em dezembro. Vamos ver como que vai ser nosso andamento, porque agora que eu entendi bem, nós temos agora mais 2 encontros, né? Aí a gente vai sentindo como que vai ser o andamento. Tá bom, pessoal? Tá certo. Então, uma boa semana para Uma todos. boa semana. Obrigada, Tchau. Sibeli. Boa Boa semana noite. para você. Boa Obrigado. noite. Semana. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Obrigada.